alegria podemos estar aqui. Hoje tem muita coisa legal para a gente compartilhar. E eu estava ali cumprimentando o nosso baterista, segundo o pastor da casa, o periquito mó. Você olhava para o lado de cá, ó, né, os periquitinhos tudo aqui e ele na batera, dando o ritmo. É para tirar foto? Facilita, né? Legal. Nós temos aprendido ao longo das últimas semanas a importância de ativar a autoridade, poder, e que tudo isso vem de Deus e volta para Deus. Desde o Éden, Deus criou o ser humano com autoridade e poder. Deus deu para nós, humanos, capacidade de governar, capacidade de multiplicar. Inclusive, toda criatura tem poder de multiplicação. Você pegar um grão de milho, se plantar esse grão de milho, vai dar uma espiga, 2, 8 espigas. Se você pegar um caroço de abacate, vai dar um pé de abacate. A diferença entre nós e os animais e as plantas é que nós recebemos de Deus uma grande tarefa de governar, diga governar. E todo o poder e autoridade que Deus nos deu, ele serve para nos transformarmos de volta à imagem e semelhança de Jesus e para podermos servir os outros. Em outras palavras, o poder e a autoridade de Deus primeiro servem para nós vencermos a nossa velha natureza, vencemos a nossa tendência carnal, nossa tendência pecaminosa de machucar os outros e de se machucar, de destruição. E hoje eu quero falar de algo que está muito em moda, que é como usar o poder e a autoridade para influenciar as pessoas. Antes eu quero agradecer de todo o coração a nossa equipe de mídia que pacientemente nos ajuda e auxilia. Eu queria um aplauso a Jesus pela nossa equipe de mídia, por favor. Você que está em casa, bota umas palminhas, um foguinho. E queria mostrar algumas coisas para vocês. Todos os dias da semana passada e todos os dias dessa semana, nós estamos com uma série chamada Chaves para a Mudança de Vida. Nós já tivemos os 5 primeiros episódios e essa semana termina no episódio número 10, sexta-feira, onde eu te dou algumas dicas de como você pode mudar de vida. E mudar de vida não quer dizer necessariamente que você tem que largar a sua casa, o seu colégio, a igreja que você está, mas a mudança tem que ser de dentro para fora. A sua mudança de dentro para fora é muito mais poderosa do que você mudar de país. Tem um monte de gente que muda de país, mas continua a mesma coisa. Então, a grande mudança está dentro de nós. Segunda dica para você aí, na sexta-feira, eu ministrei uma palavra chamada Ativando o Poder dos Altares e como abrir portais, mostrando que o altar da tua casa é poderoso para abrir um portal dimensional, onde os anjos de cura, onde os anjos de ressurreição e os anjos de milagre podem vir acessar a terra. Tá? Eu vou fazer um segundo episódio disso, e depois nós vamos ter, tanto em São Paulo como aqui, uma turma fechada para quem gosta do assunto, quem curte o sobrenatural, quem curte portais dimensionais. Nós vamos estar trabalhando com isso durante todo o segundo semestre, agosto, setembro, outubro, novembro, mas eu quero trabalhar com um grupo fechado de no máximo 25 pessoas. Para quê? Para treinar uma nova geração e a gente poder realmente ser sobrenatural. Só que entenda que a primeira coisa que eu quero é que você tenha resultados práticos na sua casa. Eu estou cansado de gente que vai lá, não sei aonde, fala com o anjo. Outro dia o irmão falou para mim o nome do anjo, Estrogonofe. Eu fiquei olhando para a cara do anjo, falei, quando vai vir a batata palha? Porque, para mim, não é que não me interessa o nome do anjo. O que me interessa é se eu mudei. Me interessa se eu estou mais educado, me interessa se eu estou melhor com a minha esposa, se eu estou melhor no trânsito. Quem pode ouvir amém? Porque o poder de Deus não é para eu sair dizendo que eu sou melhor que os outros. É para eu ensinar as pessoas o caminho melhor, que chama-se caminho novo e vivo, o sangue de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? E eu quero hoje, com alegria, lançar aqui na nossa casa o meu novo livro, Autoridade e Poder. Assim que terminar a mensagem, minha amada vai vir aqui orar, o pastor Wanderson, eles vão ungir você, fazer tudo que você precisar, e eu vou estar ali. E se você quiser investir no seu ministério e na sua vida, esse é um primeiro livro de uma série, que eu não sei quantos livros vão ser, porque é uma série sobre reino.
tá? Não é só sobre autoridade e poder, é sobre o rei, um reino e uma dinastia. E eu queria um aplauso a Jesus para a vida da nossa querida pastora Aline, né, e da equipe RCL Marketing. E para o Vitinho, cadê o Vitinho? Meu filhão, os 2 filhos amados que trabalharam incessantemente, porque eles tiveram que produzir 2 capas de livro ao mesmo tempo. A gente conseguiu uma parceria com a gráfica, agora a gente está fazendo on demand, a gente não faz mais milhares de livros, a gente faz por encomenda, e é um processo bem mais rápido, avançado. Então, eu espero em Deus que você seja abençoado. Ah, pastor, eu não gosto de ler porque a letra é pequena. Esse livro eu pensei no irmão Carlinhos, a letra é grande. Eu tenho certeza que ele vai ler. Outro dia alguém abriu e falou, cara, a letra é grande. Eu falei, eu pensei no meu irmão Carlinhos, que a gente tem que homenagear as pessoas. Eu também não gosto de livro de letra pequena. Quando eu abro um livro com letra pequena, eu falo, é bula? Né? Porque parece que isso foi feito para você não ler. Né? Então, esse livro é para você ler, se divertir e poder aplicar na sua vida. Mas, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre algo que está em moda, em voga, e está na Bíblia desde Gênesis. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em primeiro livro de Reis, no capítulo 13. Nós vamos fazer um passeio pelo primeiro livro de Reis, lá no capítulo 13 apenas. E eu quero ousar pregar em cima de uma mensagem que a minha amada já pregou brilhantemente nessa casa. Eu já chorei, já caí para o chão com essa mensagem dela. Só que eram umas 15 para 5 da tarde, eu estava me preparando para fazer a minha asepsia pessoal, vir cheiroso. Eu amo vir cheiroso para a casa de Deus. Se você me conhece, sabe que sempre que você me vê chegando na casa de Deus, eu estou cheiroso. No fim, eu não estou tanto, porque eu já me escabelo, transpiro, pulo, né? Mas eu gosto de vir cheiroso, limpinho para a casa de Deus. Eu estava ali separando as coisas, a roupa, e de repente Deus falou, você vai falar sobre isso. Eu falei, Senhor, agora? E aí eu tive que parar para reformular algumas coisas e trazer para vocês isso. Vamos ler o verso 29, 30 e 31 apenas, e depois os outros você vai acompanhar comigo à medida que eu citar. Poucos versos vão estar no telão, e a maioria deles eu vou pedir que você se esforce e abra a Bíblia mesmo. 1 Reis, capítulo 13, verso 29, diz, então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Verso 30 diz assim, depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo, irmão meu, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Pai querido, fala conosco. Nos dá algo prático, poderoso, simples e divertido para vivermos o teu reino aqui na terra, como ele é feito e estabelecido nos céus para sempre. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é Poder e Autoridade versus Influência. Nós estamos diante de uma geração que persegue isso, a influência. E nessa história me chama muita atenção, desde a primeira vez que eu li, mas principalmente, como eu já citei, minha amada pregou uma vez aqui que eu me dobrei, chorei, virei no avesso. E hoje nós vivemos num mundo onde vive em torno disso. As pessoas olham para você de maneira diferente quando veem quantos seguidores você tem no Instagram. Dependendo de quantos seguidores você tem, você ganha até plano, pacotes, presentes. Eu me lembro a primeira vez que eu vi isso, foi em Israel. Eu estava vendo o preço de um tênis e tirei uma foto e fui marcar. O cara olhou assim e falou, desculpa, mas você tem mais de 50 mil seguidores? Eu falei, tenho. Vou falar com o gerente, se você marcar a loja, você ganha um desconto. Eu falei, uau, que legal. Eu não sabia disso. E é muito interessante quando as pessoas começam a olhar para você e veem que você tem algum nível de influência e que o que você fala, o que você faz, o que você expõe, pode levar outras pessoas a seguirem o que você vai fazer, falar, o que você vai indicar. As pessoas ganham milhões de dólares hoje por serem influencers digitais. E isso até virou profissão. São influencers. E é engraçado porque você explicar para uma pessoa da idade da minha mãe o que aquela pessoa faz, é muito incrível, porque na idade dela ou você trabalhava ou você não trabalhava.
Aí você tem que explicar para ela que a pessoa é um influencer. Aí, legal, porque ela é inteligente, professora de português, ela sabe o que quer dizer influência. Mas eu queria, num primeiro ponto aqui, trabalhar com você no entendimento. Obediência é o que ativa poder e atividade e autoridade. Ou seja, poder e autoridade são ativados pela obediência. Você quer ter poder? Quantos querem ter poder para curar o enfermo? Quantos querem ter poder para expulsar demônios? Nem todo mundo levanta a mão. Né? Tem uma galera que já fala, não. Como eu orei de manhã, eu vou orar também. Quem aqui nunca expulsou um demônio? Levante a mão. Senhor, dá um demônio próprio para cada um deles. Que essa semana apareça esse demônio para eles treinarem. Famoso demônio sparring. Essa é a oração do profeta Kevin. Está amarrado, não adianta amarrar. Agora já foi. Para você se divertir. Como assim, Maurício? Deus nos dá poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. E aqui nessa história, ela se passa no tempo do rei Jeroboão. E o rei Jeroboão estava ali, diante do altar, apresentando o seu incenso, ou seja, sua adoração, sua oração. E chega um profeta jovem, diga profeta jovem. Ou seja, alguém que ainda não era conhecido na terra. Diferente, por exemplo, de quando chega Samuel na casa de Davi, todo mundo sabia quem era. Samuel era o cara, ele tinha ungido Saul. Samuel era o cara, ele tinha acabado de matar um rei. Todo mundo sabia quem era o Samuel. Quando ele chegava, fecha tudo, tira foto, vamos lá. E Samuel chegava. Esse profeta não, ele chegou de boa. E estava lá o profeta Jeroboão fazendo as peripécias dele, com todos os pecados, com toda a iniquidade. E o profeta jovem se levanta e amaldiçoa o altar. Pensem bem, onde ele estava? Em Betel, diga Betel. Casa de Deus. Deus nunca mandou que em Betel, em Israel, fosse o lugar do altar. O altar era o lugar em Jerusalém. Como o reino tinha se dividido e Deus abomina a divisão, Jeroboão estava lá prestando culto a Deus no lugar errado. E levantando incenso para Deus no lugar errado. Ainda que se chame casa de Deus, nem todo lugar que se chama casa de Deus, Deus está. Eu vou repetir, ainda que se chame casa de Deus, nem todo lugar que se chama casa de Deus, Deus está. E o profeta jovem vem e esculacha. E o rei fica tão possesso que ele põe a mão no altar e se levanta e diz assim, manda matar o desgraçado. Ele não deu nem tempo de falar. Porque a mão dele fica ressequida e ele não consegue tirar mais a mão. E a mão dele fica parada e travada. O rei entra num tal desespero, é humilhado publicamente. E naquele momento todo Israel, que estava ali representado, começa a entender que, de alguma maneira, o juízo de Deus estava naquele lugar. E começa a entender que nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prevalece. O rei tinha todo o poder para matar aquele jovem profeta, mas aquele jovem profeta não tinha influência real da terra, ele tinha uma influência real dos céus. E ele tinha sido enviado por Deus para botar em ordem a casa de Israel. Ele tinha sido enviado por Deus no poder e na autoridade do nome de Yahvé para botar em ordem e dizer, para de fazer essas coisas. Gente, eu quero estar vivo para ver isso acontecendo. Deus botar em ordem a casa de novo. E o temor de Deus volta no lugar. O temor de Deus estava naquele lugar. Todo mundo ficou assim, o que está acontecendo? E o que mais me chama a atenção é que o rei que estava prestes a mandar matar aquele jovem, agora está pedindo misericórdia. Pelo amor de Deus, rogai por mim, com a mãozinha assim, não conseguia baixar a mão. E parece até que foi naqueles e travou a mão, não dava mais, deu cãibra. E ele falou, por favor, me ajude. E o profeta ora por ele. A mão dele volta ao normal. Ou seja, um cara que estava possesso, possuído de ira, de morte, agora está pedindo misericórdia. No verso 7, volte comigo, por favor, lá na sua Bíblia, não vai estar aí na parede. Verso 7 do capítulo 3 de 1 Reis. Diz assim, disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Uau! Olha que bacana, do dia para a noite surge um cara que ninguém conhecia, amaldiçoou o altar. Ele não amaldiçoou o rei, ele amaldiçoou o altar. Porque aquele altar era fora dos propósitos de Deus. Era um altar feito para seduzir e dividir o povo. E ele amaldiçoa e fala altar, altar, e ele começa a falar um monte de coisa e fala de Davi. Davi quem era? O avô do rei concorrente de Jeroboão. Ainda que o cara tivesse todo errado, Deus tem uma promessa com as famílias.
Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou profetizando. Ainda que sua filha, seu filho, seus netos estejam errados, Deus tem uma promessa na sua linhagem e ela vai se cumprir. Eu sou prova disso. Na mesma casa onde se orava ao nome do Senhor Jesus, eu guardava alguns produtos. E as pessoas iam lá para consumir dos produtos. Na mesma casa onde se orava para haver salvação, havia alguém distribuindo dependência, não de Deus. Mas havia uma promessa. E minha avó e minha mãe diziam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com a sua família, mas hoje eu vim trazer à memória aquilo que te traz esperança. Deus fez uma promessa e a sua linhagem não vai se perder. Porque ao longo da história você pode ficar meio apavorado. Mas saiba que o Senhor tem o melhor e o melhor está sempre por vir. Olhem para a resposta do profeta no verso 8, por favor, se você está com a sua Bíblia aberta, senão abre em 1 Reis 13, 8. E shalom para você que está em casa, obrigado de estar celebrando online com a gente. Nos sentimos super honrados por isso. Que o Senhor abençoe sua casa e onde você estiver. O poder do Altíssimo envolva você, sua família e todos os seus, no nome de Jesus. 1 Reis 13, 8 diz, porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Que audácia. Vai me dar metade do palácio? Não vou. Vá não. Olha por quê, verso 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Verso 10. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde vier a Betel. Oh, meu Deus, que dependência de Deus. Diz, poder e autoridade, diz aí, poder e autoridade são ativados. Está ali errado escrito, eu acho legal quando eu escrevo, minha dislexia é maravilhosa. São avivados, sei lá o que está escrito ali. São ativados pela obediência. Tá certo? Se essa história tivesse terminado aqui, seria muito bacana. Uau, o cara entrou, o cara esculachou e falou, não estou à venda. Um profeta que obedece a Deus, manifestando o seu poder, sua autoridade. Só que a história não acaba aí. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque na hora que está tudo bem, é quando vem o pior mal. O pior mal não vem quando você está na pior, ele vem quando você está bem. Porque é a hora que você baixa a sua guarda, é a hora que você acha que está tudo legal, e aquele profeta então está indo embora. E diz a história que existia um outro profeta velho. Profeta velho esse que costumava ministrar com poder e autoridade. Profeta velho esse que era conhecido e tinha influência sobre uma antiga geração. Profeta velho esse que seus filhos estavam lá diante do altar. Quando viram o profeta jovem amaldiçoar o altar. Quando viram o profeta jovem ativar o poder de Deus, ressecar a mão do rei, trazer a mão do rei de volta. O rei oferecer metade do seu palácio e aquele jovem não aceitar. Por que essa história é importante? Porque esse homem, profeta velho, tinha se vendido. Diz a história, se você tiver tempo de ler depois da sua casa, leia. Esse profeta velho, cujo nome nos falha aqui por uma coisa, para que eu e você nos coloquemos no lugar dele. Diz as Escrituras que tinha se corrompido e, ao contrário do profeta jovem, se vendeu. Então ele passou a profetizar o que Jeroboão queria, pelo preço que Jeroboão pagou, e o poder de Deus foi se esvaindo. Como eu preguei hoje de manhã na Casa MC em São Paulo, ele foi apagando o poder do Espírito. Tem duas coisas que nós não devemos fazer, entristecer o Espírito Santo, nem apagar o Espírito Santo. E aquele homem foi apagando o Espírito por causa de dinheiro. Sua casa tinha posses. E Deus não é contra você ser próspero. Eu profetizo que você vai ser muito próspero. Mas a questão não é essa. A prosperidade não pode comprar o poder e a autoridade. A única coisa que compra poder e autoridade é a obediência. A palavra de Deus já mostra isso no Novo Testamento. Os caras querendo comprar o poder de Deus, não tem como comprar o poder de Deus.
O poder de Deus se recebe andando com Deus, de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a Deus. O problema começa quando os filhos desse profeta velho chegam em casa e falam: papai, aconteceu algo poderoso. Eu quero crer, e eu peço a tua imaginação comigo, que os ossos daquele profeta velho começaram a tremer. Quando ele começou a ouvir aquela história, ele fala assim: eu já senti esse poder, eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu me lembro disso. E o profeta velho, então, fala: por onde foi esse jovem? E os filhos explicam, o profeta sai correndo, com saudades da unção, com saudades do poder, da autoridade. E ao encontrar o jovem, vá comigo para 1 Reis, capítulo 13, verso 15. Diz assim: então lhe disse: vem comigo. Por quê? Porque ele chega e fala um monte de coisa. Então ele conta lá para o jovem quem ele era. Eu sou o antigo profeta. Aí talvez o profeta jovem: eu ia nas conferências que o senhor fazia. Olha como o meu avô tirou uma foto com o senhor. E há 20 anos atrás o senhor profetizou para o meu pai. E olha que coisa maravilhosa. E o profeta velho ali, papapá, papapá. E ele convida: então vem comer pão na minha casa. E o jovem responde da mesma maneira que respondeu para o rei. Porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor. Quem foi que disse? Palavra do Senhor. Existem duas linhas teológicas hoje. As que falam que é só Bíblia, as que falam que é só poder. Eu quero os dois, porque eu posso ter os dois. E se o poder não operar em mim o que a palavra disse, então esse poder está errado. Eu fico com a palavra e espero o poder da palavra operar em mim. Eu e você precisamos entender que nós estamos diante de uma geração que está esperando a maior manifestação dos filhos de Deus de toda a história. E essa não é uma manifestação teológica de teorias, nem de princípios rasos, mas é uma manifestação de poder. O mundo vai se dobrar vendo a manifestação de poder em homens e mulheres cujo caráter foi tratado pelo Espírito Santo e pela lavagem de água da palavra. Posso ouvir amém? E aquele jovem está dizendo tudo bonitinho. Isso nos leva ao ponto número 2. Diga para o seu vizinho: cuidado com as influências. Parece até tiozão, parece até pai e mãe dizendo para o filho: cuidado com as influências. Mas é o que está aqui na Bíblia. O profeta jovem está diante do velho. Quem estava na onda agora? O novo? O velho já tinha se esquecido, já estava em casa, aposentado, com o dinheiro que o rei tinha pagado para ele calar a boca e parar de falar a verdade. Já se vendeu para o sistema. Agora ele era o profeta de todos, de Nescau. Vamos tomar cuidado. E esse profeta jovem é influenciado pelo profeta velho. E aí começa o problema. O profeta velho mente. Mas como que aquele profeta consegue mentir tão bem mentido? Primeiro, porque ele sabia a verdade. Então, só alguém que conhece intimamente a verdade consegue te enganar a ponto de te levar à mentira. Por isso, Satanás é o maior enganador de todos, porque ele conhece a verdade de perto, porque ele foi criado pela verdade, viveu adorando a verdade, e muitas eternidades ele ficou diante do trono da verdade. Então, ele sabe falsificar a verdade, por isso está escrito: cuidado, porque, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Porque ele conhece a verdade. Então o profeta velho, nessa maquinação, no verso 16, faz o seguinte: também eu sou profeta como tu. Se fosse, por que estava aí? É o verso 18? Legal, verso 18. Tornou-lhe ele também: eu também sou profeta como tu. Olha quem tem que me corrigir, quem pregou pela primeira vez. Obrigado, meu amor. Todo marido aprenda a ser corrigido pela esposa. Verso 18 do 1 Reis 13. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como tu. Se fosse, por que Deus tinha que ter levantado outro? Eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Espera aí. O cara apelou, mano, para o sobrenatural. Posso te dar um antídoto contra falsas profecias? Quantos querem um antídoto contra falsas profecias? Próximo slide. Faça perguntas sempre. Ao invés de responder ou sair, faça pergunta. Pergunta: mas que anjo? Como é o nome do anjo?
Como é que era o pé do anjo? Mas, que papo de doido esse. Começa a conversar e vai ver, uma hora a mentira cai, ela não se sustenta. Quando foi que o Senhor falou para você isso? Que dia foi? Que horas? Como foi? Qual a palavra que ele usou? Quem julgou essa profecia? Quem está comigo? Não é porque é um profeta velho, que é um apóstolo velho, que você não vai julgar a profecia. Diga, eu vou sempre fazer perguntas. Não é ofensivo. A nossa cultura é uma cultura tão pobre e medíocre que diz que questionar é pecado. Questionar não é pecado, questionar é salvação. Questionar é inteligência. Só questione com respeito. Pergunte com respeito, mas com proteção para você mesmo. Quantos estão comigo? O coitado do profeta jovem não me pergunta nada. Eu digo, pois é, então bora lá comer uma janta. E se lascou. Infelizmente, o jovem não tinha sido treinado, como na cultura hebraica de verdade se treina um menino. Faz pergunta. Vira para o seu vizinho com cara de pai, de mãe, e fala, faça a pergunta sempre. Questione. Não engula a goela abaixo, porque o cara disse que viu anjo. Não engula a goela abaixo, porque o cara disse que foi no terceiro céu. Você também tem a sua experiência com Deus, e o que você tem de palavra, intimidade com o Espírito Santo, é suficiente para um alerta explodir dentro de você. Ops, com esse eu não vou não. Quem está me ouvindo? Porque se Deus me deu uma ordem aqui, como é que Deus vai desdar a ordem? Vai mandar outro falar para mim? Por que Deus não vai falar comigo? Mas infelizmente, então esse profeta vai e volta pelo caminho, vai para a casa do profeta, os caras começam a contar a história. O profeta em 1844, eu fiz isso. Aí o profeta jovem, pois é, e os dois contando história, e não sei o quê, caixa de fósforo. Aí chega no verso 21. O profeta velho vira para o jovem e diz, assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus o Senhor teu Deus mandara, antes, verso 22, voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que dissera não comer pão e não beber água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Gente, nesse momento, eu peço licença para você para ser bem Maurício. É a hora que eu queria estar vivo e dar uma surra nesse profeta velho. Quem não tem vontade de fazer desgraçado, velho, lazarento, morfético, infeliz, foi lá roubar a glória do outro, enganou o outro, ainda vira e fala, morrerás hoje, pá! Naquele mesmo dia o profeta jovem sai da casa do profeta velho, monta em seu jumento e no caminho o leão vem e os atinge. Interessante que se você já estudou sobre leão, leão não ataca pessoas do nada. A leoa até ataca por defender os filhotes. Leão não, só ataca quando tem fome. Você pode notar, a maioria das fotos de leões são assim. Tranquilão. Tranquilão. Quando ele tem fome, então ele faz assim. Vê a presa passando, vai lá, mata, come e reparte com os filhotes e com a esposa. Para que esse leão vai lá matar o infeliz? Interessante, não comeu o jumento, nem comeu o jovem. Só matou o jovem e nem tocou no jumento. O jumento ficou com o penteado certinho. Parecia o burro do Shrek. E o moço morto. Cuidado para os influencers não matarem o seu destino. Vou repetir o que eu estou dizendo. Cuidado para que os influencers não matem seu destino. Maurício, você não assiste influencer? Eu assisto até com a garrafa de um deles. Eu pago o preço. Fiz mentoria com ele, tudo amém, mas ele não vai matar meu destino. Ninguém vai me pôr dentro de uma caixinha e dizer se é isso. Eu sou aquilo que o Criador diz que eu sou. Não é o que o influencer disse, o que o profeta disse, é o que Deus disse para mim que eu sou. Por isso eu amo fazer a ativação profética, porque na ativação profética eu não digo para você quem você é. Eu ajudo você a descobrir quem Deus diz que você é. Porque na hora que você começa a descobrir quem Deus diz que você é, ninguém te para. Você se torna imparável. Você cansa, você sofre, você apanha, você acha que vai morrer. E Deus te levanta de novo. Porque você sabe quem é você pelo que Deus disse. Tome cuidado. Ei, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, olha o que Paulo está dizendo, ainda que eu, apóstolo Paulo, ainda que Pedro, Tiago, João, ou um anjo, vindo dos céus, vos pregue o evangelho, que vá além do que temos pregado, seja maldito, anátema. Se vier qualquer um, até anjo,
amaldiçoa, sai fora. Tragicamente, aquele profeta velho trouxe uma influência sobre o novo e matou o destino do coitado do profeta novo. Então vieram alguns homens, contaram para o profeta velho, e o que é mais estranho, o profeta velho pega, sai de novo, pede para os filhos trazer o jumento, vai, busca o corpo do jovem, pranteia o corpo do jovem, chora e dá o seu próprio túmulo para o profeta jovem e faz aquilo que nós lemos no começo. E olha o que ele diz mais no verso 31. Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrai-mo no sepulcro que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Eu demorei muitos anos para entender isso aqui. Mas talvez na lápide desse profeta, o dia que ele foi enterrado, não o jovem, mas o velho, estava escrito: aqui jaz os meus ossos, junto aos ossos de um que não deveria ter morrido, se eu não o tivesse influenciado para o mal. Em outras palavras, aquele homem, ao enterrar o profeta jovem na sua própria lápide, estava dizendo: talvez se eu não tivesse feito o que eu fiz, esse jovem ainda estaria pregando. Quantos de nós matamos destinos com a nossa influência? Ele queria fazer o que é certo, o jovem, mas o velho usou a influência para destruir o ministério do jovem. E eu quero terminar com isso, ponto número 3. O que você tem feito com a sua influência sobre a próxima geração? Não importa quantos anos você tenha, você que está ouvindo o som da minha voz, tem sempre alguém mais novo, seja na fé, seja na idade, seja na carreira, que está olhando para você e vai seguir seus passos. Ainda que você seja, como eu, um nano-influenciador digital. Foi assim que eu fui chamado no treinamento que eu fui fazer. Nano. Cara, eu já tinha me sentido diminuído, mas nano... A única coisa nano que eu conheci era a nanossaia da Lúcia, quando ela se converteu. Menor. Sabe onde é que começou esse negócio de influência? Lá no jardim. Quando Deus disse: não é bom que o homem fique só. A partir dali, Deus criou um negócio tremendo, que um influencia o outro. A serpente influenciou Eva, que influenciou Adão. E os passos de Adão levaram a Caim matar Abel. E até hoje alguém influencia alguém. E lá em Romanos, no capítulo 11, diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Isso significa que você vive, quer seja para o bem ou para o mal, mas você está influenciando alguém. E Deus te deu poder e autoridade para influenciar alguém, seja para o bem ou para o mal. Principalmente, sabe quem você influencia? Os da sua casa. Seus filhos, seus netos, as crianças desse ministério, os jovens, você que é casado, estão olhando para você, estão olhando para o seu casamento, estão olhando para o seu comportamento, a maneira que você administra dinheiro, a maneira que você recompensa as pessoas que estão certas, a maneira que você castiga os que estão errados. Agora, se você é uma pessoa que recompensa quem está errado e não castiga quem está errado, você está influenciando essa pessoa para ir para o inferno. Desculpe falar assim, mas isso é Bíblia. 1 Reis, capítulo 22, verso 52, diz: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, e não está lá na parede, abra sua Bíblia, 1 Reis 22, 52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Verso 53 diz: fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E o verso 54, ele serviu a Baal e o adorou, provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Quer você goste, quer você não, Deus nos criou para usarmos nossa influência, nosso poder e autoridade, mas acima de tudo com responsabilidade. Vou repetir. Deus nos criou para usarmos as nossas influências com poder e autoridade, mas acima, não é acuda, acima de tudo com responsabilidade.
Vou falar mais uma vez. Deus te deu influência, você influencia pessoas. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. Mas, acima de tudo, use isso com responsabilidade. Você não vai prestar conta só do seu umbigo. Não, eu vou prestar conta do meu umbigo. Não, você vai prestar conta dos seus filhos, dos seus netos e das pessoas que você fez cair. Nós não podemos fazer uma coisa e achar que os nossos filhos vão fazer outra. Nós não podemos viver de um jeito e achar que os nossos filhos vão viver de outro. Todos nós somos influenciados. E todos aqui estão influenciando alguém hoje, direto ou indiretamente. Você está numa igreja porque quer a influência daquele homem e daquela mulher. Coitados daqueles que vão na igreja porque querem network. Gente, você quer network, vai em negócio de negócio. Você tem que estar num lugar que você tem que olhar para aquele homem de Deus, para aquela mulher de Deus, para aqueles homens de Deus, para aqueles casais que estão lá e falar, cara, eles vão me ajudar a criar meus filhos, eles vão me ajudar a apontar meus netos, eles vão me ajudar a mudar de vida. Porque eu tenho visto a influência deles. Então deixa eu começar aqui. Um dia Glória e Benedito se casaram e pediram para Deus para cuidar de pobre, de criança, de órfão. E por anos eles oraram. Anos depois, Cipriano se converte. Dorotia, ao esperar Cipriano, se casa com Cipriano. Por anos esperaram, Maurício se converte. E assim está passando de geração em geração. Nós não somos o melhor exemplo em todas as áreas da vida, ainda estamos aprendendo, temos que ser muito corrigidos, por isso temos amigos, pastores, aceitamos correção, aceitamos conselho. Mas eu decidi escolher uma igreja, não escolha uma igreja pela influência digital, escolha pela influência do poder e do caráter. E pelos resultados que geram na sua vida. Pelos resultados que geram na sua família. Eu aprendi muito com meu pai. Eu lembro quando eu era jovem, bati o carro. Meu tio me xingou, meu tio não tinha me dado nada. Eu trabalhava para o meu tio, ele tinha que pagar meu salário. E meu tio me xingou, falou. Meu pai sorriu e falou, vai andar a pé. Qual foi a maior lição que eu recebi? Do meu tio me xingar? Não. Do meu pai dizer que tudo que eu faço tem consequências. Eu louvo a Deus por ter tido pai. Por isso eu posso passar a crise que eu estou passando e as lutas que eu estou passando, porque eu sei que as consequências vêm, e se eu assumir a minha responsabilidade de pedir perdão a Deus, Deus pode me dar mais uma chance. Quem está comigo? Responsabilidade é algo que você, pai, você, mãe, tem sobre seus filhos. Eu amo a influência que a palavra de Deus tem sobre a minha vida. Davi ainda me influencia com a sua adoração e com o seu coração. Ainda que tenha sido um canalha, ele tinha um coração sensível para pedir perdão e começar de novo. Eu amo Moisés, apesar de todas as coisas de Moisés, ele tinha um coração humilde. Eu amo olhar para a palavra e ver a determinação de Paulo. Quantos já não foram tentados a desistir? Tentados a ir para trás. Eu amo lembrar do altar que meus avós levantaram e está lá em casa, meu sofá. Está ali cheio de coisa em cima. Mas eu já tinha falado com Deus, essa semana começa uma restauração de altares na minha casa. E eu volto para o altar onde eu fui gerado. Eu volto para o altar onde eu chegava às 6 da manhã, cheirado de cocaína. E às 7 da manhã entrava uma mulher com um cabelo de vassoura de piaçava, com uma roupa horrível, falando sobre os 5 ministérios, Valnice Milhomens. E eu, chapado, olhava e falava, se um dia eu for crente, eu quero saber a Bíblia que nem essa mulher. Eu me lembro quando mamãe me trouxe aqui, na igreja presbiteriana renovada, a saudosa pastora Leonor, que já partiu para a glória, começa a profetizar, e eu nunca tinha visto uma igreja naquele tempo desse jeito. Gente, eu estou falando de quase 40 anos atrás. Uma igreja presbiteriana que tiraram os bancos, não tinha banco. Tinha banco para velho no fundo, todo mundo ficava em pé. Empinhado a igreja, segunda-feira, busca de poder. Eu falei, que é isso? E a velha olhava para os outros e via a vida dos outros. Eu falei, cara, se um dia eu for crente, eu quero ser igual a essa velha. Eu tive referências e influências. Eu vi o louvor, os caras pulavam. E eu ia numa outra igreja que se eu batesse palma, eu falava reverência. Eu falei, não, eu quero essa aqui do bate-palma. Sou filho de português, eu bato o pé, bato a palma, bato assim como eu. Eu quero o poder de Deus, eu gosto, eu sinto nos meus nervos, eu sinto dentro de mim o poder de Deus. E eu louvo a Deus pelas influências que essa cidade já teve. Mas nós precisamos nos levantar como influência para a nova geração. Há uma nova geração que não experimentou do poder de Deus, que vem aqui e fala, que saudades do tempo, eu não tenho saudade nenhuma, eu quero para frente.
Quem vive para trás é quem vive de museu. Eu não vivo de museu. Eu creio que você vai manifestar uma glória essa semana na sua casa, que seus filhos vão dizer, eu quero ser como você, papai, eu quero ser como você. Seus filhos têm memória, eles têm memória de quando vocês quebraram o pau, eles têm memória de quando vocês... Mas eles também têm memória das suas lágrimas, eles têm memória de quando você pediu perdão para sua mulher, de quando você pediu perdão para o seu marido, eles têm memória de ver você de joelho, dizendo, Deus, não tem mais um centavo para comida, e eles com medo que não ia ter leite, e de repente chega o leite em casa, de repente chega o frango em casa, chega a comida, eles têm memória. Eu tenho memória da minha avó de joelhos orando, Jesus, visita o meu neto. E Jesus entrando no meu quarto com olhos de fogo. Eu tenho memória dos meus pais sentados lendo a Bíblia, um lendo a Bíblia para o outro, papai já fraquinho, aos 93 anos de idade, e os dois lendo a Bíblia e cantando quase sem voz. Eu tenho memória. Eu ainda vejo, eu ainda ouço as orações que foram feitas em meu favor. Eu ainda vejo o pastor Marcão falando sobre escudos, e dizendo, junta, é isso. A gente tem que ser parecido com Jesus, junta. Eu quero ser uma influência para gerações. Eu não vou para a academia todo dia porque eu quero ser o bonito, não. É porque eu quero estar com o meu corpo pronto para Deus mandar eu correr, para Deus mandar eu pular. Onde Deus me mandar, eu quero ir nos lugares mais tenebrosos da terra. E esse corpo não vai estar corrompido. Eu tenho um sonho que há anos atrás Deus me deu, quando eu perguntei, Deus, se meu pai estivesse vivo, o que ele falaria para mim? De madrugada Deus me deu um sonho, e meu pai tinha 55 anos, eu faço 55 em janeiro, eu quero estar do jeito que eu vi no sonho. Eu persigo esse sonho, e papai disse, sonhar para realizar, sonhar para realizar. Eu vou sempre ser o otimista da paróquia, eu vou sempre ser o sonhador. Se pergunte, que influência eu tenho deixado para a minha família? Que influência eu tenho deixado para os meus netos, para os meus filhos? Lá em Provérbios 22:1 diz, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Seja sincero com você mesmo, você tem guardado a sua influência? Não importa quantos seguidores você tem aqui, importa que se uma criança, um adolescente, um jovem, um casal estiver de olho em você, você pode determinar o sucesso e o destino dessa pessoa na glória. Seja sincero com a sua família, com os seus filhos. Do que a sua família vai se lembrar daqui a alguns anos? Do seu dinheiro ou do poder de Deus? Dinheiro não cura câncer, dinheiro não cura AIDS. Já perdemos pessoas maravilhosas e nenhum dinheiro salvou. O criador disso aqui morreu de um câncer fulminante no pâncreas, com todo o dinheiro que tinha. Eu não sou contra dinheiro, quero ganhar muito dinheiro sim, em nome de Jesus. Que você também queira. Se não quiser, eu fico o seu. Amém. Aí talvez você me diga, pastor, eu queria os dois. Eu quero ser lembrado pelo poder de Deus e quero ser lembrado por dinheiro. Amém, eu também. Mas aquele profeta velho, por querer dinheiro, perdeu o poder. Mas não perdeu a influência. E pela influência errada, destruiu o poder naquele que não tinha dinheiro. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Quanto custa um altar? O altar pode custar apenas lágrimas. Não custa dinheiro. Custa teu coração quebrantado. Só quem tem filho, quem tem filha, ou algum parente que estava à beira da morte, você sabe quanto custa um altar. Teus joelhos e você quebrantado diante de Deus.
Eu louvo a Deus, porque essa casa nasceu de uma divina influência, onde Benedito e Glória oraram, onde Cipriano obedeceu, junto com Doroti, um profeta chamado João Batista. E a gente apanha desde o começo. E é muito divertido. Porque os olhos estão voltados para nós. Eu tenho ido em lugares e encontrado pessoas 20, 25, 30 anos mais novas que eu, que dizem, um dia eu fui lá, num Adorando em Unidade. Um dia eu fui lá, num Famintos e Sedentos. Um dia eu fui lá quando você trouxe o Mike Shea. Um dia eu fui lá quando você trouxe fulano, Beltrano. E o poder de Deus me alcançou. Essa é uma casa que influenciou milhares de pessoas. E vai continuar influenciando. Cuidado, porque tem olhinhos olhando para você. E hoje, com o poder da internet, mais ainda. Será que seus filhos e netos... Eu já estou terminando. Podem ser salvos olhando para você? Eu termino com duas coisas, uma história e um ato profético. Já vou pedir para algum amado tirar essa mesa. Quero contar a história de um advogado famoso de Chicago, nos Estados Unidos. E para quem ainda não foi aos Estados Unidos, eu profetizo que Deus abrirá as portas para você. Se é que Deus tem o chamado para você e aquela nação, ser um abençoador daquela nação. Obrigado, querido. Mas eu declaro algo que você precisa entender. Chicago é um lugar de muita grana, de muita disputa, e no inverno tem neve. E diz a história que esse advogado, ele tinha uma fraqueza. Nós chamamos de pecado, mas o mundo chama de fraqueza. Todos os dias ele saía de casa, passava num bar e tomava uns goles de conhaque. Muito bem sucedido, mas ele não sabia ir ao tribunal sem tomar um conhaque. Todos sabiam disso. E ele estava bem sucedido com dinheiro, bem sucedido com fama, não tinha nenhum problema. E todos os dias ele ia. Tinha o privilégio de morar perto do seu escritório. Então ele saía de casa andando todo feliz, pimpão, passava no bar, virava a esquina e estava no seu escritório. Certa feita estava começando o tempo de neve e ele começa a observar suas pegadas na neve. E de repente, ao virar para entrar no bar, por uma vista panorâmica, ele viu um pequeno menino de 10 anos de idade que fazia assim. E pulava nas suas pegadas na neve. Era o seu filho. Imediatamente esse homem cai de joelhos diante do bar e fala, Deus me perdoe. Nunca mais eu ponho uma gota de álcool na boca, porque se os meus passos estão levando esse menino à perdição, hoje eu mudo a história, e a oração da minha mãe e da minha avó são respondidas, eu te dou meu coração. E aquele menino corre e fala, papai, o que você está fazendo? Ele está dizendo, eu estou dando meu coração para Jesus. E esse menino se tornou um grande pregador em Chicago. Eu quero declarar para você, não importa até onde seus passos te trouxeram hoje, importa que se hoje você quiser mudar suas pegadas, alguém que está seguindo as suas pegadas pode abraçar você e dizer, eu quero ser diferente como você, eu quero vencer como você, eu quero andar como você, porque não importa o que você foi, importa o que você está sendo transformado agora. Vira para o seu vizinho e diz, alguém está seguindo você. Não permita que na sua lápide esteja escrito, aqui estão os ossos de um marido que não serviu ao Senhor e destruiu sua família. Não permita que na sua lápide esteja escrito, aqui estão os ossos de uma mulher que foi rixosa e iracunda e não edificou sua casa. Porque pior do que isso, vai ser naquela mesma lápide, também está escrito, aqui estão os ossos de um filho, de uma filha que deveria ter sido influenciado para depender de Deus e se perdeu. Nenhum dinheiro do mundo vai tirar seus filhos do inferno. Nenhum dinheiro do mundo vai tirar seus netos do inferno. Mas a sua influência pode levar muitos para o céu.
que nos céus esteja escrito: passou por aqui um homem, uma mulher, que dependeu de Deus e foi uma influência para gerações, que gerou profetas, reis e sacerdotes, que foi transformador de famílias e de vidas. E eu termino com 2 Coríntios 12:15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Família MCI, Casa MCI São José, crentes, eu de boa vontade me gastarei, Maurício, assim como meu pai fez, assim como meus avós fizeram, assim como minha mãe tem feito. Lúcia e eu nos gastaremos, e vamos nos deixar gastar, em prol da alma de vocês. Se mais vos amo, serei menos amado? Eu não estou numa disputa de quem ama mais quem. Mas que você com seus olhos consiga olhar no retrovisor da sua vida e ver que alguém está seguindo seus passos. E se é que eu estou à sua frente em alguma área, que eu possa ser uma influência para levar você a ser mais parecido com Jesus. Eu lhe peço perdão por todo o mau testemunho, lhe peço perdão por todas as vezes que eu errei, mas eu não desisti, eu vou continuar. Eu quero ser achado fiel. Eu quero ver meu filho sendo achado fiel. Eu quero ver meus netos sendo achados fiéis. Eu quero ver os seus netos e bisnetos sendo achados fiéis. Eu queria nessa hora selar no altar essa palavra e profetizar. Não importa quantos seguidores você vai ter aqui, importa que nenhum dos seus seguidores vai se perder. E aonde eles estejam, o poder de Deus que opera em você vai se cumprir e se completar. E a promessa que Deus fez para você e para o seu marido, para você e para a sua esposa, para você e para os seus avós, vai se cumprir. Nenhum dos seus se perderá. Feche os teus olhos e pergunte: Deus, o que eu posso selar nesse altar para ativar um novo poder de influência, onde meus filhos parem de olhar para mim como uma caixa registradora, onde meus netos parem de olhar para mim como um banco que só sabe dar comida, só sabe dar roupa, só sabe dar dinheiro. Eu quero dar a coisa mais poderosa que eles podem ter, que é a salvação e a vida eterna, apontá-los para o caminho da justiça. Pai, eu trago nesse altar junto com a minha família nossas ofertas e dizendo: nós, Doroti, Maurício, Lúcia, Benjamim, nos gastaremos. E de boa vontade gastaremos tudo que somos e temos, por amor aos escolhidos. Que essa seja uma casa de influência. Que nenhum dos que estão aqui ouvindo o som da minha voz se percam. Lembre-se, alguém está olhando os seus passos. Lembre-se, alguém está olhando os seus passos. Ainda que muito eu tenha errado, esses olhos vão se lembrar de um pai no altar, se dando, adorando, profetizando. De avós no altar, de uma bisavó que ele conheceu, de uma avó que orava sem cessar. Teus olhos não esquecerão. O Senhor grava com fogo no teu coração e na sua mente os altares. Senhor, levantamos um altar de gratidão nessa noite. Senhor, levantamos um altar geracional de influência profética. Diga: nenhum dos meus se perderá. Diga com vontade: no que depender de mim, eu vou ser uma influência para as gerações, para que eles conheçam o poder de Deus. Se você crê nisso e foi abençoado, aplaude a Jesus com toda a sua força. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar com nossas ofertas,